E é com muita alegria que a gente inicia a live de lançamento do podcast o PodPix, que é o podcast do Observa Pix. E a gente vai começar com uma série de programas com a professora Madel, Saúde e Ciência, Ciência e Saúde, trazendo várias discussões. E seguiremos com o podcast, com outros convidados. A ideia é que esse seja um espaço reflexivo. A gente já começou a gravar há algum tempo, né, Madel? Mas terminou que foi no meio de uma crise, de uma pandemia, e eu acho que suas palavras vão ser bem-vindas, porque a gente precisa ainda se inspirar, criar, né, e ter esperança. Eu acho que essa é a marca que, para mim, trouxe ter você, né, aos 82 anos, se eu não me engano. 81, né, dizendo assim, claro que a gente pode começar novas coisas, né? Então, bem-vinda, Madel. E eu já começo perguntando a você, como foi para você fazer esse programa? Quais são os assuntos? O que é que você quis trazer? E depois eu vou explicar para os nossos ouvintes como vai ser essa dinâmica do podcast. Mas eu quero primeiro ouvir a professora Madel falando quais são os assuntos, o que é que você traz, qual é a discussão que te inspirou a trazer esse bate-papo pelo Observa Pix. Pode imaginar que é um desafio, né? Para uma contemporânea do giz e do quadro negro, falar em linguagem, comunicar-se em linguagem virtual com o público, pessoas que podem estar ou não ligadas à academia, podem estar fazendo outras coisas, mas, ao mesmo tempo, é a possibilidade de acesso, não é, a pessoas interessadas, a público em geral. Então, é um modo de alguma maneira, democratizar, não é, o conhecimento que fica represado, às vezes, dentro da academia. E os temas que eu tratei durante os anos, né, os 40 longos anos de profissão, sempre estiveram ligados à questão do conhecimento, da vida, da saúde e do que eu denominei racionalidades médicas e práticas de saúde, não é? Então, assim, isso se tornou uma espécie de ponto de reflexão e discussão na sociedade civil, e eu fiquei muito contente de ter, pelo menos, levantado essas questões. No primeiro texto, você traz uma discussão sobre ciência e cultura com a professora Marilene Cabral. Esse primeiro bloco, a gente está discutindo mais as questões da construção do conhecimento, da ciência. E, para o nosso ouvinte, cada podcast ele vai ter um texto inédito da professora Madel, né, de algumas reflexões que ela faz. Já está disponível no site do observapix.fiocruz.br. Vai estar disponível o podcast para as pessoas ouvirem depois pelo SoundCloud. Mas seria importante que, nos próximos momentos também, que a gente vai ter outros momentos aqui no Zoom e no YouTube, que vocês possam acessar o podcast, possam ler os textos e a gente fazer esse debate reflexivo. Então, nesse primeiro debate, nós fazemos uma discussão com a professora Marilene sobre a construção do conhecimento. E eu lembro que você muitas vezes dizia assim, Islândia, agora eu estou livre. Agora, por que agora eu estou livre? Como foi para você essa questão de discutir de fora da academia agora a construção do conhecimento científico? Assim, eu tenho a impressão que, durante o tempo todo que eu estive na academia, com os alunos, com os estudantes, eu pratiquei uma interlocução democrática com eles, de ouvi-los, de provocar questões neles, de construir um conhecimento que era menos uma invenção minha que o resultado de um diálogo grupal entre nós, e isso fez nascer muitos talentos dentro da área de cultura, ciência e saúde, fez nascer muitos textos também, não é? Você mesmo, Islândia, é um dos talentos que, em algum momento,
passou, não é, pela minha sala de discussão. Então, eu sempre achei que o conhecimento científico, por benéfico que seja para toda a humanidade, ele é um fato situado, ele é um fato ocidental, não é? É um aporte do mundo ocidental para o mundo como um todo do conhecimento, mas ele é muito fechado institucionalmente dentro de instâncias, não é, muito hierarquizadas e tal. Eu tenho a impressão que o fato de poder dispor de outros instrumentos de comunicação destinados a públicos mais amplos e que eles possam interrogar quem está produzindo conhecimento ou quem está difundindo o conhecimento, eu, nesse momento, estou mais difundindo o que... É como se estivesse colhendo o que plantei do que plantando, como quando eu estava na academia. Eu me sinto feliz de haver essa interlocução com um público muito mais amplo, não é? Do que... não tanto mais amplo, que isso não vai chegar, digamos assim, aos estádios de futebol, mas é uma ocasião de discutir com pessoas que não foram meus alunos, por exemplo, que não foram meus pesquisadores, não é? E que podem colocar em questão algumas questões que eu tenha discutido, ou não concordarem, ou trazerem outras contribuições. Isso é muito bom. Há uma cronologia nos 4 textos, né? Uma forma de você ir abordando determinadas questões, que você começa do conhecimento, ciência, arte, tecnologia, depois você, em outro texto que a gente vai estar discutindo com o Charles Tesse, você vai estar falando sobre a prática de pesquisa e as razões da prática. Em outro programa, a gente discutiu com o Bernardo a metodologia científica e, mais recentemente, com o Nelson Felice, a gente fez uma discussão sobre as racionalidades. Explica aí para o nosso público como você fez essa construção para estar abordando cada texto desse. Você já conversou com a gente várias vezes, né? Por que o primeiro tinha que ser o primeiro, o segundo, as razões da prática depois, quando você traz a discussão de Pierre Bourdieu? Fala para a gente rapidinho aí como foi. Vou tentar ser bem concisa, mas depois que eu saí do campo da universidade, né, que só tem 4 anos que isso aconteceu, mas eu comecei a entrar em relação com outras áreas de produção do conhecer, não é? E cheguei à conclusão que o conhecimento científico, tal como ele é produzido dentro da universidade, das academias, dos centros de pesquisa, ele é beneficiário de uma série de modos de produção de conhecer e de saber, não é? Que fazem parte, são como assim, os pregos, os parafusos, a base, né, da construção do conhecimento, como, por exemplo, a técnica, como, por exemplo, a arte mesmo, não é? A própria expressão artística. Então, o conhecimento científico ele é devedor, né, de vários outros modos de expressão do conhecer humano. Entre eles figura a técnica e figura também a arte e um conhecimento, um modo de produzir conhecimento, que em francês tem uma expressão muito feliz, que é o savoir-faire, o saber fazer, que é uma construção também, que nem é apenas tecnológica, nem é apenas artística, e é, ao mesmo tempo, científica, porque ela vai fazendo, não é, a cada momento o acréscimo de novas descobertas naquela produção, daquele saber fazer. Então, eu resolvi colocar um texto, não é, que eu nunca publiquei, que apresentei num congresso internacional latino-americano de Ciências Sociais, sobre
justamente a prática do conhecimento científico como uma prática técnica, artística e a contribuição dessas outras áreas para o conhecer. Como a gente tem limitado a ideia de conhecer a ciência, quando é bem mais amplo do que isso. Eu lembro que uma outra discussão que você fez, né, e que diz que inspira e que tem dialogado, é como você tem olhado hoje em dia a astronomia, a arte, e essas como uma forma também de conhecer o mundo de uma forma diferente. Me conta como tem sido essas leituras além, né, da saúde, você como uma socióloga que foi tentando buscar outras formas, né, de entender, inclusive trazendo a importância da arte para a nossa vida. Bem, a questão principal foi uma espécie de invasão, primeiro da arte, não é? No meu modo de produzir conhecimento. É claro que isso teve a influência de teóricos, de pesquisadores nem brasileiros, como Pierre Bourdieu, como Michel Foucault, e tal, que influenciaram, não é, o modo de perceber o conhecimento com um certo distanciamento, não ficar confinada àquela produção como numa cela, né? Numa cela mental, numa cela cultural. Mas eu vi que a questão da saúde, que era o meu objeto, digamos assim, de pesquisa, ela remetia a algo muito mais amplo que foi se acentuando, que era a questão da vida. E a vida ela foi se ampliando para a questão do ambiente. A vida não é só a vida humana, não é? E a saúde também não é só o não estar doente. Há toda uma área de questões, não é, que são muito contemporâneas e que, no momento que chegou a pandemia, já fazia uns 2 ou 3 anos que eu estava nessa transformação e nessa formulação, parece que veio confirmar o que eu já dizia em congresso que eu estava indo, que a questão atual da saúde é a questão da saúde do planeta, que a vida está sendo muito colocada em questão pelo modo de produção nosso, de produção econômica, não é, de ocupação do espaço das outras formas de vida, a vida animal, a vida vegetal, não é? E como tudo isso que nós estamos experimentando agora, não é, com essa questão da pandemia, é fruto da nossa intervenção na vida. Isso me deixou bastante inquieta e eu comecei a fazer as ligações entre o conhecimento da saúde, o conhecimento dos cuidados, das racionalidades em saúde e a intervenção do homem na vida e no meio ambiente. Eu tenho 2 perguntas aqui que vieram pelo YouTube. Uma é do Marcos Freire, que pergunta: o que há aquém do conhecimento e das racionalidades? O que há aquém? Aquém do conhecimento. Eu acho que não existe nada aquém do conhecimento do que aquele que está pensando o conhecimento, entende? Então, ele não se vê, não é, como parte daquilo que ele está pensando. Eu acho que essa é uma das questões básicas do conhecer científico nosso, e que nós temos que perceber que nós temos que nos colocar do ponto de vista, talvez é uma piada, mais vale, do ponto de vista de uma formiga, porque ela terá uma outra visão do ambiente e da vida. Então, assim, como nós não pensamos isso, né? A outra coisa é assim: se você imagina o sujeito que conhece, o que existe aquém do conhecer, não é? Existe um sujeito que precisa se conhecer também, não é? Então, aí não é só psicanálise, não estou falando de psicanálise ou de psicologia, pode ser mesmo
uma auto-imersão na história, na cultura, para ver que, aquém daquilo que ele formula, está o lugar onde ele está, o lugar social e o lugar histórico. E a gente tem uma outra pergunta do Elvis. A Elvis também acho que é do Observatório Sul-Catarinense e da UFFS. E ele pergunta, uma questão acadêmica, por que a abordagem da racionalidade em Weber para sustentar uma área da complexidade? É uma estratégia? Não, é assim, eu percebi que Weber ele trazia para a gente, né, a possibilidade de perceber que há vários modos culturais de conhecer, do conhecimento e de expressar o conhecimento. E ele andou fazendo estudos comparativos, né, entre organizações culturais da Índia, de vários outros países, do Oriente, inclusive, comparando com o Ocidente. E o grande estudo, a marca registrada de Weber, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele mostra que um certo tipo de racionalidade que é inaugurado, né, pelo protestantismo, com seus valores, possibilita o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente. Então, é uma espécie de Marx, né? O reverso do Marx. Marx olha do ponto de vista da produção material, as relações que se fazem, as relações sociais nessa produção, o modo de produzir, não é? Que tipo de técnicas o homem é obrigado a criar para isso, enquanto Weber se situa na parte dos valores que são necessários para que o homem resolva fazer aquele novo modo de produzir, de difundir a cultura material, a tecnologia, etc. É por isso que ele, nesse estudo dele básico, ele diz que o capitalismo não podia nascer na França, com os valores que tinham os franceses, valores monárquicos, etc. Era preciso uma espécie de indivíduo, que surgisse o indivíduo como agente dele mesmo, e que esse indivíduo tivesse a garantia de ter a recompensa pela sua ação e pelos valores. Então, nasce o sujeito individual. Isso é importante. Então, todas essas contribuições, por incrível que pareça, de dois opostos, vistos na sociologia como opostos, Marx e Max Weber. Não é? E, para mim, eles são absolutamente complementares. Em breve, nós também teremos o lançamento de todo o material que Madel está disponibilizando dos seus 30, 40 anos. 40, né, Madel? Fico o tempo todo me perguntando, faz tanto tempo. Eu tive 40 anos de trabalho, porque eu trabalhei 20 e poucos anos na UFRJ, depois eu me transferi em tempo integral, que pude me aposentar da UFRJ, e me transferi em tempo integral para a UERJ, e depois que me aposentei da UERJ, em 2011, eu fui trabalhar, assim, primeiro no exterior, em Portugal, fazendo isso que eles mudaram o nome para pós-doc, assim, que a pessoa não está mais fazendo estágios de pesquisa, ela está fazendo pós-doc. Então, eu fui fazer pós-docs em vários lugares, na França, em Portugal, e, finalmente, os últimos 5, 6 anos, não é, para completar 40, eu passei na URGS, trabalhando no programa de pós-graduação em saúde coletiva da URGS. E, com isso, eu encerrei as minhas 4 décadas de universidade. E, só para lembrar, então, essas 4 décadas, Madel produziu muita coisa, inclusive aula de PowerPoint, que disponibilizou
gratuitamente para o Observa Pix. Nós estamos fazendo a curadoria desse material. E em breve vai estar tudo disponível no site. Eu vou fazer 2 perguntas, Madel, e aí depois a gente vê a questão do tempo, quanto tempo a gente tem para abarcar, né, mais pessoas. Então, o Tiago Arruda Sanches, ele diz: professora Madel, qual a importância que a senhora vê para o autoconhecimento proposto por muitas práticas integrativas e também pela neurociência para a sociedade contemporânea? É muito importante essa ideia de autoconhecimento na medida em que a biomedicina, não é, que está na nossa tradição dos últimos 2 ou 3 séculos em desenvolvimento, ela um pouco que objetiva o ser humano doente e ele se identifica meio com a patologia que ele tem. Então, assim, você se vê cardíaco, você se vê com, sei lá, você é reumático, você é alérgico a isso, aquilo. Então, você é uma doença. As práticas do cuidado, que eu chamo assim, as práticas voltadas para o paradigma do cuidar, não é? E não do intervir para combater alguma patologia, as práticas do cuidar, elas levam em consideração que há ali uma totalidade com várias dimensões, que é o sujeito adoecido, e que ele pode tomar consciência do que ele é, não é? De como ele adoece, porque ele adoece, e que tipo de práticas ele pode fazer para se recolocar, não é? Como sujeito integralmente sadio. Então, a questão da saúde é muito importante, não é? E da saúde de um sujeito, não é de uma doença que se combate com uma intervenção. É diferente o modo de classificar. Não quero opor essas 2 coisas, mas elas convivem, infelizmente, em conflito na nossa cultura. Então, aproveitando o que você está colocando, eu acho que cabe bem com outras perguntas do Tiago Sanches. Eu quero agradecer a quem está nos assistindo no YouTube, no Facebook. Nós já temos mais de 100 pessoas aí nos acompanhando, mas esse vídeo também vai ficar disponível e vocês podem compartilhar, né? A ideia é que a gente possa disseminar a informação o máximo possível. E o Tiago pergunta, Madel, na sua opinião, então, quais são os outros problemas da sociedade a política de práticas integrativas se propõe a solucionar? E o Marcelo, ele fala que o texto disponibilizado por você mostra muito bem um dos problemas que a política de práticas integrativas se propõe a solucionar: a dominação e exclusão de outros saberes que não o técnico, o científico ou biomédico. Então, eu fiz a pergunta do Tiago porque o Marcelo já fez, de certa forma, um contraponto, e aí eu queria ouvir a sua opinião. A gente tem que perceber que a gente tem que voltar a Foucault um pouco, a Michel Foucault. E ele mostra que na cultura, né, a questão da verdade é uma questão muito importante. Não é só na Idade Média e com a teologia medieval que você diz aquilo que é verdade e o que estiver fora dos parâmetros da enunciação da verdade é condenável, não é aceitável. Então, é claro que na Idade Média isso era a teologia, não é? Sobretudo de São Tomás de Aquino, mas de vários outros teólogos. Na Idade Moderna, foi se criando um conhecimento empiricamente baseado pela produção da experiência, da experimentação, que hoje em dia tem um avanço imenso, né, de produção de conhecimento através da prática, da experimentação e da produção de modelos. É muito avançado isso. E esse modelo é baseado na ideia de que você só pode
falar que algo existe se ele é comprovadamente verificado. E essa comprovação ela vem através de um conjunto de critérios que são chamados de evidências. Você formula determinadas hipóteses, essas hipóteses se ligam, não é? Elas são enraizadas em certo tipo de evidências e você põe em prática, então, essa experiência e, se as evidências aparecerem, é que ali há uma afirmação válida. Se não, não há. E essas evidências, elas vêm através de um modo de produção de conhecimento que é empírico. Bem, há outros modos de produção de conhecimento, sobretudo que se deram fora do contexto ocidental, contemporâneo ou moderno, ou que se deram em outras culturas tradicionais, que não são orientais, mas estão presentes no mundo ocidental em outras formas tradicionais de conhecimento, que as suas afirmações se dão a partir da observação também concreta, empírica, mas que não se faz para colher evidências. Não é uma produção de conhecimento voltado para a comprovação de uma hipótese que leva a uma afirmação universal, mas em geral, um conhecimento baseado num sujeito, numa unidade. E essas unidades, elas ratificam um conjunto de propriedades dos sujeitos. E esse conjunto de propriedades, não é? Eles apontam para um modo específico de lidar com elas, para que a vida possa ser mantida ou a saúde possa ser mantida. Então, assim, há modos de lidar com essas condições, não é? Que são os medicamentos ou as intervenções tradicionais. Isso eu estou só descrevendo como é o conhecimento tradicional. São modos distintos de produzir conhecimento. O que é importante nesse momento de crise, né, do planeta, da humanidade, dos conhecimentos que nós temos sobre a vida, sobre como a vida pode ser invadida por micro-organismos, como um vírus, etc. O que nós precisamos é de não ser dogmáticos, entende? De não discriminar modos de produção do conhecer, não é? E do lidar com o outro. Não discriminar um modo de intervenção baseado no cuidar o sujeito, ao invés de intervir na doença. São dois modos de tratar. Não estou querendo dizer que uma está errada e outra está certa, mas elas não precisam ser vistas como opostas ou inimigas. Esse é o desafio que se coloca para nós atualmente. Como nós, seres humanos, tivemos a capacidade de produzir modos distintos de abordar a questão da saúde, da doença, e como temos que opô-los, por que temos que colocá-los em guerra, por que temos que santificar uma noção ao estilo medieval, como a noção de evidência. É preciso trabalhar com isso, trabalhar no plano epistemológico, inclusive. Adel, muito obrigada. Eu tenho aqui mais 3 perguntas, são as nossas últimas. Agradecer a quem está
nos ouvindo, trazendo algumas questões, o Bernardo, a Luiz Ubé, Carolina, Marcos, Silvana, enfim, tem muita gente aí no YouTube, a gente vai poder, né, passar muito tempo aqui, são várias questões que Madel, à medida que ela fala, vai suscitando mais coisas, né? A gente quer dialogar, mas, como eu falei, hoje é só o lançamento, estamos só começando, né? E aí o Anderson e a Josete, eles trouxeram duas questões, eu acho que o que a Josete traz, você, de certa forma, já colocou, né? Mas ela fala o seguinte, professora Madel, gostaria de saber como a professora percebe o conhecimento que é produzido na academia e o conhecimento provindo do exercício do cotidiano na contemporaneidade. E o Anderson fala sobre uma questão nas PICs e a tensão entre terapêutica e médica e de que forma situar as práticas a partir das questões do conceito racionalidades médicas. Ajuda a pensar a complexidade do cuidado? E, para finalizar, o Bernardo faz um comentário que a ciência não pode ser confundida ou reduzida à biomedicina, na perspectiva de olhar da ciência, o objeto de estudo é que vai determinar o método de investigação. O professor Bernardo, inclusive, é um dos nossos convidados nos próximos debates. E aí tem uma pergunta da Andréia, eu vou deixar ela como última para a gente finalizar. E aí, Bernardo faz outras provocações, eu convido ao podcast do Bernardo, que em breve vai estar no ar. Então, Madel, tem essas duas questões e mais uma última da Adriana. Assim, eu posso resumir tudo, porque de certo modo, não é? Eu tratei isoladamente em outras perguntas dessas questões que estão sendo colocadas. Assim, tudo que eu tentei mostrar aqui é que nós temos agora a possibilidade de olhar com um olhar plural para esses diversos modos de produzir conhecimento sobre saúde e adoecimento. Vocês notem que eu não estou falando saúde e doença, não é? Saúde e adoecimento, porque quando você fala adoecimento, é adoecimento de alguém. Quando você fala doença, você já está falando numa entidade, você já está em outra perspectiva epistemológica, classificatória, pelo menos. Então, assim, nós temos essa oportunidade. Nós temos, com esse conceito de racionalidades médicas, pelo menos a pluralidade, não é, colocada de sistemas médicos de diferentes culturas e com diferentes visões. Diferentes culturas não quer dizer que as outras racionalidades médicas estejam todas no Ocidente. Não. Há uma racionalidade médica recente, moderna, que é a medicina antroposófica, que é alemã, né, que é do século XIX. A homeopatia é do século XIX. Então, assim, elas propõem determinadas dimensões, não é? Para a diagnose, para a terapêutica, para a classificação do ser humano do ponto de vista anátomo-fisiológico, tal, com as quais é possível a gente lidar construtivamente e não destrutivamente. Quando eu falo destrutivamente, é você dizer que uma apenas é verdadeira. A verdade, ela eu repito, um conceito muito utilizado na Idade Média. Ele foi muito importante, não é, para ratificar a teologia até o século XVII, por aí. Depois do século XVII, XVIII, tudo foi colocado em questão e começou a se construir um conhecimento empiricamente baseado. Não quero dizer que ele não tinha sido proposto desde os tempos de Aristóteles, porque foi, não é? Mas como era adequada à sociedade que estava em construção esse novo modo.
E, assim, isso criou uma série de questões também e de organizações do ponto de vista social. Criou as academias, criou as corporações profissionais. Então, assim, cada coisa que nós criamos, ela é complexa, ela tem uma série de perspectivas. Então, assim, como vamos lidar com isso se temos a intenção, desculpe a expressão meio assim dramática, de salvar esse planeta, não é? Vamos continuar brigando, vamos continuar trabalhando, produzindo do modo, não é, que criou toda essa destruição ambiental. Isso é um desafio que nós estamos enfrentando. Então, vamos tentar trabalhar para ver o que temos em comum como seres humanos. E isso está acontecendo fora das academias, mas está acontecendo. Não é? Está acontecendo, inclusive, no modo de produção de pesquisa. Não aqui no Brasil ainda, mas em vários outros países isso já acontece. A última pergunta de hoje, Madel. A Adriana, ela pergunta se no contexto atual, a Adriana Pinheiro, se você acha que a gente vai ter um retrocesso no cuidado, dado a política do governo atual, desse movimento todo da crise política que está tendo no Brasil. Eu acho que nós temos que ficar atentas, né? Porque nesse momento, nós estamos submetidos, à justa causa, inclusive, a um modelo de higiene, né? Um modelo higienista. Esse modelo é o que é necessário agora para dar conta dessa epidemia, não é? Não há nenhum outro modo, né, estruturado de cuidado que não esteja ligado à higiene, não é? É claro que você assim diz assim, não há uma alimentação que previna o coronavírus, não há um medicamento que previna o coronavírus, não há nada disso, mas há um cuidado, e esse cuidado está centrado no modelo higiênico. O perigo que eu acho é que, a partir daí, se crie um modelo de saúde, um modelo de política de saúde higienista controlado economicamente, politicamente, etc., pelos agentes que trabalham com essa questão da higiene pública, não é? Nós não estamos mais no início do século XX, no período do Oswaldo Cruz, em que a higiene, que foi criada por ele, a partir dos estudos dele na França, não é? No Instituto Pasteur, inclusive com o Pasteur, como criar, como ele fez, um modelo de prevenção higienista, com digamos assim, com muitas consequências sociais, não é? Que houve nesse momento, que foi o derrubamento de todos os barracos de favela, o incêndio em determinadas casas que eram tipo cortiço, não é? Houve questões sociais ligadas à ação higienista de Oswaldo Cruz, apesar de todos os benefícios que trouxe. Então, como podemos fazer para que não enfrentemos um novo higienismo como política de saúde? É preciso a gente ter uma visão mais ampla que isso. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui com a gente no lançamento do PodPix, o podcast do Observatório, e contamos com vocês acessando o nosso texto na próxima semana, aliás, na sexta-feira, não é isso? A gente vai ter o lançamento do segundo texto do podcast, e em breve teremos aqui Madel Luz discutindo com a gente. Então, vocês podem baixar os textos, enviar questões, e o Observatório vai buscar produzir, né, da melhor forma possível a participação de todos. Agradecemos imensamente o carinho, as palavras de incentivo. O Observatório é fruto de uma construção coletiva. Madel inspirou também essa construção, essa ideia
da gente começar a construir dentro da academia outras formas de diálogo, de olhar esse conhecimento, buscar campo, observatório, e a divulgação científica, né, é ponto nodal. A gente tem uma equipe de divulgação, desde já agradeço o empenho, né, de como tem produzido para que a gente pudesse estar aqui hoje. E lembrando também do lançamento do livro Por Hananã, é uma iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública com a Fiocruz Pernambuco, no dia 23, às 15 horas, aqui no canal da Fiocruz Pernambuco, e também no Facebook do Observa Pix. Contamos com vocês. Então, Madel, eu passo a palavra para você, e mais uma vez a quem está nos ouvindo, o nosso muito obrigado. Eu é que tenho a agradecer a você a possibilidade de me deixar pensar, não é? Ficar revirando essas coisas dia e noite na cabeça, sem ter com quem dialogar, não é? Já com a minha idade, daí que para ficar gaga é um passo. Então, eu tenho que trabalhar isso com o outro, né? E o outro, nesse momento, são vocês, não é? E assim, e me desafiarem com novas questões para eu poder realmente ir em frente nessa batalha de pensar a questão da saúde, da vida, dos modelos de enquadramento de saúde e vida que a sociedade nos propõe. Muito agradecida por tudo. Eu também. O primeiro programa do PodPix está disponível. Madel Luz, Islândia Carvalho e Marilene Nascimento conversam sobre ciência contemporânea. Vamos ouvir o podcast do PodPix. Muita gratidão, Madel, e até mais. Tchau. Obrigada por tudo, por todos, não é? E para todos.